Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos orando para que tudo isso passe e logo nós podemos estar juntos de novo, tá bom? Crianças, hoje eu gostaria de ensinar um versículo muito importante para vocês. E lá na Bíblia, ele está em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, tá bom? Vamos lá? Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Vamos repetir? 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Agora eu vou fazer os gestos para você repetir, tá bom? Legal! Eu espero que você decore esse versículo, tá bom? Ele é muito importante para nós. Você sabe que dia é hoje e o que nós estamos comemorando? A Páscoa, isso mesmo. E o que nós temos na Páscoa? O que as pessoas falam sobre a Páscoa? Hum, eu acho que você já ouviu muito falar sobre um coelhinho fofinho, lindinho, que sai colocando ovos nos cantinhos dos lugares para que as crianças achem. E esses ovos, como eles são? Ovos grandes, tem aqueles ovos pequenininhos, ovos gostosos de chocolate e muito, muito chocolate, não é verdade? Você gosta de chocolate? Eu também gosto, crianças. Mas você sabe o que significa os ovos? Você sabe o porquê do coelhinho? Hum, é muito difícil alguém falar sobre isso, não é verdade? Bom, crianças, o coelhinho, ele foi colocado como símbolo da Páscoa porque ele é muito fértil, ele tem muitos filhos de uma vez só. E aí, eles colocam o coelhinho como símbolo da vida, como símbolo de fertilidade, de coisas muito, muito ricas. E o ovo? Antigamente, crianças, muito antigamente, as pessoas achavam que a Terra era em forma de ovo e que nossa vida tinha vindo através do ovo. Você sabia disso? Algumas pessoas chegavam a pintar os ovos e entregar de presente para as outras pessoas, porque era uma coisa muito preciosa para eles. Mas e hoje? O que o ovo pode nos ensinar? Vamos ver um pouco sobre isso hoje? Um ovo de chocolate bem gostoso, bem grande. Será que você ganhou um ovo hoje? Olha só o meu ovo! Parece estar delicioso, não é verdade? Mas ele vai nos ensinar algumas coisas muito, muito importantes, tá bom? Olha só, eu gostaria de contar para vocês a história de um jumentinho. O que esse jumentinho nos ensina? Sabe, crianças, na última semana da Páscoa, um domingo antes da Páscoa, um jumentinho foi usado para uma coisa muito importante. Jesus Cristo pediu para que os seus discípulos fossem até um certo lugar e encontrassem um jumentinho. Esse jumentinho serviu para Jesus montar nele e entrar na cidade de Jerusalém montado nesse jumentinho. Quando as pessoas viram Jesus Cristo entrando com esse jumentinho na cidade, elas pegaram ramos, tiraram suas roupas, colocavam no chão para que Jesus passasse por cima desses ramos e das suas roupas. E elas gritavam bem alto: Hosana nas alturas! Crianças, o jumentinho usado por Jesus nunca tinha sido usado por ninguém. Sabe, Jesus Cristo entrou na cidade como um rei bem diferente,
Porque naquela época, quando os reis entravam na cidade, eles entravam nos seus cavalos bonitos, pomposos, cheios de guardas do lado e fazendo muito barulho. Jesus Cristo, diferente desses reis, ele veio montado em um jumentinho, bem simples, bem humilde, e ele não fez barulho nenhum. Quem fez barulho foram as pessoas, gritando e colocando ramos e roupas no caminho para Jesus passar. O grito de hosana das pessoas significava socorro. Elas estavam pedindo para Jesus Cristo socorrer elas. Naquele momento, elas estavam falando que elas sabiam que só Jesus Cristo podia salvar elas. Mas salvar do quê? Estava tendo guerra? Porque geralmente quando um rei voltava e entrava na cidade, era porque tinha tido uma guerra e ele tinha vencido, e as pessoas queriam a ajuda dele para se recuperar da guerra. Mas a guerra que as pessoas viviam no tempo de Jesus era uma guerra um pouco pior, que foi uma guerra que veio de lá de Adão e Eva, a guerra do pecado. Crianças, essa profecia foi cumprida, mas ela estava lá escrita em Zacarias capítulo 9. A semana passou e era a semana de Páscoa. Na quinta-feira, Jesus Cristo se reuniu com os discípulos e ele falou para os seus discípulos que eles iriam comemorar a Páscoa. Eles comemoravam a Páscoa porque eles criam que há muito tempo atrás Deus tinha liberto eles da escravidão lá do Egito. E era um costume dos judeus comemorarem a Páscoa na quinta-feira. Bem, eles se reuniram para comemorar a Páscoa e, como de costume, crianças, eles pegaram pão e pegaram o suco de uva. Jesus Cristo falou para os seus discípulos: olha, quando vocês se reunirem e partirem o pão na Páscoa, vocês devem se lembrar que foi o meu corpo que foi partido por vocês. É um sacrifício que eu farei para dar vida e vida eterna para vocês. Assim também como o vinho com o suco de uva. Ele deve lembrar vocês do meu sangue que foi derramado por vocês. Os discípulos não entenderam muito bem naquela hora por que isso aconteceu. Mas Jesus Cristo estava falando de uma coisa que ainda estava por vir, crianças, que era a morte dele. Jesus Cristo, naquele mesmo momento, quando acabou a ceia, ele falou para um discípulo. Esse discípulo foi Judas. Jesus sabia e conhecia o coração de Judas, assim como ele conhece o nosso coração. E ele falou assim: Judas, pode fazer o que você tem que fazer. Jesus Cristo sabia que Judas iria trair ele. Judas foi até os sacerdotes e falou que entregaria Jesus Cristo. E perguntou: quanto vocês vão me pagar? Eles falaram assim: 30 moedas de prata. Judas aceitou isso. E nos mostra essa cena uma coisa muito importante. Judas não estava com o coração em servir a Jesus, em falar de Jesus para as pessoas. Ele estava com o coração no dinheiro. E lá em Mateus 6:21 nos fala o seguinte, que onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Onde está o seu coração? Nas coisas daqui da terra? Naquele joguinho do videogame? Nas coisas que você tem, a roupa chique, o tênis legal? Tome cuidado com isso, crianças, porque o nosso coração, as nossas atitudes mostram tudo que está no nosso coração. E naquele momento, Judas mostrou que o coração dele estava no dinheiro, não estava em Jesus. Jesus viu que Judas saiu, e ele também saiu do lugar onde eles estavam com os seus discípulos e foi para o monte do Getsemane. Sabe o que Jesus foi fazer no monte do Getsemane? Orar. Jesus Cristo falou para os seus discípulos: fiquem aqui, eu vou até ali para orar. Jesus Cristo estava muito, muito agoniado, porque ele sabia que o momento da morte dele estava chegando. Ele orou. Quando ele voltou, os discípulos dele estavam dormindo. E aí ele falou assim: ei, acordem, vocês não conseguem vigiar comigo nem orar comigo só um pouquinho?
E aí Jesus foi orar mais uma vez. Quando ele voltou, ele encontrou de novo os discípulos dele dormindo. Você acredita? Pois é, isso aconteceu 3 vezes. E aí, quando Jesus voltou da oração, ele falou para os discípulos dele: Vamos, porque a minha hora chegou e aqueles que me querem estão chegando. Ele não estava enganado, não, crianças. Quando eles levantaram, logo algumas pessoas chegaram, alguns soldados, e Judas estava com eles. Judas deu um beijo em Jesus, que mostrava quem era Jesus. E os soldados logo prenderam Jesus, amarraram as mãos de Jesus e levaram até onde Jesus Cristo ia ser julgado. Crianças, você já imaginou ficar preso? Por que Jesus Cristo foi preso? Ele tinha feito alguma coisa de errado? Não, né? Mas nós sabemos que a profecia diz que ele veio por nossos pecados. E Jesus Cristo sabia que a vontade de Deus era que ele morresse por nós. Quando ele chegou no lugar onde ele ia ser julgado, ele foi chicoteado e muito machucado. Crianças, a Bíblia fala que ele foi realmente muito machucado. O chicote naquela época não era assim tão simples. Ele tinha ossos que ficavam na beirada do chicote, junto com alguns arames que puxavam. Então, quando a pessoa apanhava com o chicote, que eles puxavam o chicote, vinha rasgando a pele da pessoa. Naquela noite, Jesus Cristo sofreu muito, crianças, por mim e por você. Quando o dia estava quase amanhecendo, os soldados vestiram Jesus como um rei, colocaram uma capa super chique falando que Jesus Cristo era o rei, e também colocaram em Jesus uma coroa, mas não foi uma coroa qualquer, foi uma coroa de espinhos. Aqueles espinhos entraram na cabeça de Jesus, machucando toda a cabeça de Jesus. Você já se furou com espinho? Imagine, um só dói. E um monte, quando entrou na cabeça de Jesus, machucou Jesus Cristo. Olha, crianças, deve ter doído muito, muito, muito. Mas não parou por aí, não. Eles pegaram uma cruz, falaram para Jesus: agora você vai carregar a sua cruz. Jesus Cristo carregou a cruz até o monte do Gólgota, o monte das caveiras. Ali ele foi crucificado. E sabe, crianças, o que eles usaram para crucificar Jesus? Não foram as cordas. Eles usaram pregos, pregos nas mãos e nos pés de Jesus, para que Jesus ficasse preso. Imagine um prego entrando assim na sua mão. Jesus Cristo sofreu, sofreu e sofreu aquele dia. Ah, ele ficou ali por um bom tempo pendurado na cruz. Enquanto ele estava pendurado na cruz, os soldados pegaram aquela capa que eles tinham vestido em Jesus e lançaram sorte para ver quem ficaria com a capa de Jesus. Isso também foi uma promessa que estava sendo cumprida. Deus já tinha falado há muito tempo através dos profetas que eles lançariam sorte sobre as roupas de Jesus Cristo. O tempo foi passando aquele dia, Jesus Cristo pregado na cruz. Quando estava chegando a tardinha, um homem chamado José de Arimateia foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus, porque ele sabia que se o corpo de Jesus ficasse ali na cruz naquele dia e passasse das 6 horas, ele já não poderia mais tirar. E ele queria cuidar de Jesus Cristo, mesmo Jesus Cristo estando morto. Pilatos autorizou José de Arimateia a pegar o corpo de Jesus. Quando ele chegou nos soldados e pediu para descer Jesus Cristo da cruz, para ter certeza que Jesus estava morto, os soldados pegaram uma lança e enfiaram assim do lado de Jesus. Quando o sangue correu junto com a água, eles tiveram certeza que Jesus Cristo estava morto. Ah, crianças, Jesus já estava morto, mas imagine uma lança sendo enfiada do seu lado. Mesmo morto, faz um estrago, não faz?
Pois é, crianças. José de Arimateia pegou alguns panos limpos, pegou perfume, enrolou Jesus Cristo, como era de costume deles naquela época, e colocou Jesus Cristo no túmulo. Isso foi na sexta-feira, crianças. José de Arimateia cuidou muito bem de Jesus. Passou sexta, passou sábado, no domingo de manhã, quando as mulheres foram até o túmulo onde Jesus estava, onde Jesus Cristo tinha sido enterrado, elas viram que algo tinha acontecido. Elas foram até lá para colocar perfumes em Jesus. Mas crianças, elas chegaram lá e viram uma coisa muito, muito estranha. Onde eles tinham colocado o corpo de Jesus estava vazio. O túmulo estava vazio. O que aconteceu? Ah, mais uma promessa cumprida, crianças. Jesus Cristo havia falado para os seus discípulos que ele ia ressuscitar. Lembra do nosso versículo? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pois é, crianças, Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. O túmulo estava vazio e continua vazio até hoje. Sabe por quê? Cristo, depois daquele momento, teve alguns momentos com seus discípulos, mostrando que realmente ele estava vivo e prometendo que um dia ele voltaria para nos buscar. E enquanto esse dia não chega, ele falou para todos nós que nós devemos falar de Jesus Cristo, falar sobre sua morte na cruz e sobre sua ressurreição, para que as pessoas se lembrem que precisam se arrepender dos seus pecados. Crianças, Cristo morreu por mim e por você, pelos meus pecados e pelos seus pecados. E quando nós falamos para ele, Cristo, eu creio que o Senhor morreu pelos nossos pecados, pelo meu pecado. Eu creio que o Senhor pode me limpar dos meus pecados. Cristo vem e mora no nosso coração. Nós podemos pecar mais algumas vezes, mas se Cristo está conosco, nós podemos orar e falar assim: Senhor, eu errei, eu pequei, me ajuda a não fazer mais isso. Sabe, crianças, quando a gente conta uma mentirinha, quando a gente desobedece o papai ou a mamãe, quando a gente reclama com a professora na escolinha, ou quando a gente briga com o amiguinho, tira alguma coisa do amiguinho que não é sua, isso é pecado e desagrada a Deus. E nós podemos reconhecer que nós fizemos isso e pedir perdão para Jesus. Ele vem, nos perdoa, nos limpa e nós devemos tentar não fazer mais essas coisas, tá bom? Nesse momento, eu quero orar com vocês, tá bom? E que Deus possa abençoar vocês a cada dia. Senhor Deus, muito, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por cada criança que está ouvindo essa historinha. Que o Senhor possa estar com elas e que elas possam entender que a Páscoa não é chocolate, não é coelhinho, mas que é sim nós lembrarmos daquele momento tão triste que o Senhor passou, mas nos alegrarmos porque o Senhor não está morto, o Senhor ressuscitou. Queremos te pedir que esteja com cada uma delas, abençoando e dando a elas uma boa semana. Em nome de Jesus, amém. Crianças, mais uma vez, eu digo a vocês que eu estou morrendo de saudade de vocês, mas quero dizer para vocês que logo estaremos juntos e podemos brincar e cantar, louvar a Deus juntos. Enquanto isso, lembre-se dos versículos que vocês têm aprendido e das historinhas que nós temos contado para vocês, tá bom? Orem com o papai e com a mamãe e se cuidem, tá bom? Beijo e até mais!